Mentira. Primeiro lugar, a prioridade nessa história toda aqui está sendo você, querida. Em nenhum momento está sendo o Arlindo Cruz. Primeiro lugar, que essa entrevista, em primeiro lugar, que essa matéria, com o conteúdo, não a matéria da minha amiga jornalista, mas o conteúdo dela e simplesmente a forma como você está desenhando essa história é nojenta, né? Começa a ser realmente deplorável. Você coloca simplesmente o Arlindo Cruz no pior lugar dessa vida. Não é por apenas ele ter sofrido um AVC e ter ficado sequelado. É simplesmente pela forma completamente traíra e que você vem realmente com esse golpe. Pior que o AVC talvez que ele tenha tido. Pior que a sequela que tenha colocado ele, da forma como colocou, e ninguém no nosso Brasil gostaria de estar vendo isso. Concordo que você tenha todas, mas todas as chances de realmente recomeçar a sua vida. Mas o Arlindo Cruz ainda está vivo. Essa é a grande verdade. Então você mesmo assina que ele está inválido, que ele não está vivo, que para você pouco importa, né? A memória, ou seja lá o que for, do que o seu marido ou o pai dos seus filhos tenha construído com você até hoje. Tanto que o Arlindinho e a Flora ainda não seguem, né? Inclusive o próprio André, com quem você assumiu essa relação. Então, ou seja, eu acho isso de uma forma tão indigna, né? De uma forma tão idiota de você simplesmente aniquilar uma família e colocar completamente a pessoa de escanteio, e depois essa frase idiota, a pessoa, para mim aceitar, ela tem que primeiro aceitar o Arlindo. Desculpa, ninguém tem a obrigação de ser babá. Ninguém tem a obrigação. Isso nada mais foi do que uma retórica sua para que você saia talvez um pouco mais legal nessa fita, né? Eu acho que você tem todo o direito de refazer a tua vida. Você tem todo o direito, talvez, de realmente constituir alguma história. Mas então recomece fora. Pega, saia, vai buscar a sua vida, vai buscar outros caminhos, coloque alguém para cuidar dele, coloque alguém ou os próprios filhos, e você vai viver uma relação fora. E não simplesmente você cuidando do Arlindo Cruz da forma como você disse que estava cuidando, e aí você traz uma outra pessoa para dentro de uma relação, vivendo com ele. Como que você consegue uma coisa dessa? Eu queria entender uma história dessa, ou eu ainda não consegui. Aos meus 49 anos, eu ainda não consegui entender como alguém consegue ter uma concepção de vida como essa. Você está com seu marido, que sofreu um AVC, sequelado, preso em cima de uma cama, preso em cima de uma cadeira, completamente comprometido, mas você consegue se relacionar com uma outra pessoa porque simplesmente você precisa pensar em você. Não, você precisa pensar nele também, né? Você precisa ter, pelo menos no mínimo, a consciência de que ele ainda está vivo. E como será que essas pessoas vão assistir tudo isso? Como estão os filhos dele numa hora dessa, sabendo de uma história conturbada como essa? Eu acho que o mínimo que você poderia ter tido era, pelo menos, você não escancarar isso para o Brasil. Eu achei isso tão indigno, eu achei isso tão baixo. Por que essa necessidade de falar? Porque você vem aqui na matéria e você abre aspas e você fala justamente sobre isso. Ou seja, você está esfregando realmente na cara de todo mundo. E esfregando, inclusive, na cara do próprio Arlindo Cruz, que independente de estar em cima de uma cama sequelado ou não, ele sempre foi o seu marido e sempre foi o cara que batalhou junto com você. Então, ou seja, o certo ou errado não existe mais. Eu estou errado. O cara não morreu, pessoal. Para ela, ele pode estar morto por N questões. Talvez pela sequela que ficou, que todos nós acompanhamos, inclusive na avenida. Não vale nem muito a pena eu entrar nessa questão. Mas será que vale a pena esfregar isso na cara de uma pessoa, mesmo ela estando doente, mesmo ela estando sequelada ou não, ficar ali, ou ela sabendo que tudo isso que está acontecendo? E a questão da consciência, onde fica? Sabe? Babi, eu tenho uma admiração muito grande com você. Eu sempre achei você uma mulher incrível, incrível.
Mas nessa questão, eu não posso passar um pano para você. Porque simplesmente é deplorável essa atitude. Você pode me xingar, vocês podem achar o que vocês quiserem. Mas no mínimo, eu acho que o Arlindo não merecia uma história como essa. Uai, seu app de vídeos curtos.